Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 115 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre biotecnologia, mais especificamente falando sobre algumas técnicas de engenharia e manipulação genética. Vamos para o enunciado da questão. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes. Os genes são pequenos fragmentos de DNA, tá? O gene está presente no DNA e não no RNA, e o gene é uma sequência de bases nitrogenadas da molécula de DNA, tudo bem? Inserindo genes em genomas. O genoma é o patrimônio genético de uma determinada espécie, de um determinado indivíduo, é a coleção de todos os genes daquele indivíduo, em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida. Viricida é uma substância capaz de matar vírus, vírus de vírus, sida de morte, ou microbicida, que mata, micro-organismos, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa, a soja, está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Vamos para o comando da questão. A técnica para gerar essa leguminosa que expressa a cianovirina N, é um exemplo de... Bom, gente, então, contextualizando a questão aqui para vocês. O que a questão fala? Diz que no Brasil, eles estão realizando um procedimento em que eles pegam genes de uma determinada espécie e inserem em outra. O exemplo que ele dá aqui é a soja. O que eles fizeram com a soja? Pegaram um gene de uma determinada espécie, que não é comentada aqui no texto, e inseriram na soja. Esse gene é capaz de expressar que proteína? A cianovirina N, que é uma enzima. E essa enzima, ela tem propriedade viricida. Tudo bem? Logo, a cianovirina N é capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Então, a gente vai ver aqui quais são as técnicas que são mostradas e vamos comentar cada uma delas. Então, eu vou mostrar agora aqui esquematicamente para vocês o que está acontecendo. Que tipo de manipulação está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o DNA da espécie 1, que a gente não conhece. E aqui eu vou desenhar o DNA da espécie 2, que é uma espécie que a gente conhece, que é a soja. Certo? Quando eu faço uma determinada manipulação por meio de engenharia genética, o que eu posso fazer? O que está acontecendo? Eu vou pegar um gene de interesse presente na espécie 1 e vou inserir na espécie 2, que é a soja. E esse gene de interesse, quem é? A gente já conhece. Esse gene de interesse é a cianovirina N. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um fragmento desse gene e vou colocar, na soja. Então, tá aqui o meu gene. Esse trechozinho aqui é o gene que eu removi da espécie 1, desconhecida, o texto não fala, e inseri na espécie 2, que é a soja. E esse gene é o gene da cianovirina N. E essa cianovirina N, ela tem poder viricida, ou seja, ela previne contra o vírus da AIDS, o HIV, tudo bem? Para isso eu utilizei uma enzima chamada de enzima de restrição.
É essa enzima que irá cortar o material genético em regiões específicas para que ele possa ser inserido numa outra molécula de DNA. E esse processo, como vocês podem observar, envolve espécies diferentes. Logo, eu estou transferindo um gene de interesse de uma espécie para uma outra espécie diferente. Logo, esse processo é chamado de transgenia. Logo, essa soja agora, essa soja modificada geneticamente, ela é um transgênico. Tudo bem? Então, vamos agora analisar cada uma das alternativas. Primeiro, vamos recapitular o comando da questão. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... A gente já viu, né? Já até dei a resposta aqui nessa explicação para vocês. Mas, como eu sempre gosto de fazer, eu vou analisar cada uma das alternativas e vou explicar o porquê que aquela alternativa não é a alternativa correta, certo? Então, vamos lá. Alternativa A. Hibridismo. Não. O que é o hibridismo? O hibridismo é um procedimento de reprodução em que há o cruzamento entre uma espécie 1 com uma espécie 2, formando o híbrido. E esse híbrido é um indivíduo estéril. Ele não é capaz de se reproduzir. Tudo bem? Um exemplo de hibridismo, nós temos o cruzamento entre a égua e o jumento, que forma a mula. Um outro exemplo, nós temos o cruzamento entre uma zebra e um cavalo, que forma o zebralo. Então, nós temos vários exemplos, principalmente no grupo dos animais. Então, aqui não está ocorrendo hibridismo, certo? Eu estou manipulando diretamente o material genético. Eu não estou fazendo cruzamento entre indivíduos, certo? Então, não pode ser a alternativa A, hibridismo. Vamos para a alternativa B. Transgenia, que é a nossa alternativa correta, né? O que é a transgenia mesmo? É um processo em que há a transferência de um gene de interesse de uma espécie para uma outra espécie, a fim de que essa espécie transgênica possa expressar a proteína, a enzima de interesse, que nesse caso aqui é a cianovirina, que tem atividade viricida. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa B de biologia. A alternativa C, conjugação. Não. O que é a conjugação? A conjugação é um processo que ocorre em bactérias, é um processo de transferência genética, em que eu tenho uma bactéria transferindo material genético, principalmente plasmídios, para uma outra bactéria por meio de uma estrutura chamada de pile. Então, pile é essa estrutura tubular que irá proporcionar a transferência de plasmídia, que são os plasmídios, tá? Que são os pequenos fragmentos de DNA circular, entre uma bactéria e outra. Então, esse é um procedimento que ocorre naturalmente em algumas bactérias, tudo bem? A alternativa D, terapia gênica. O que é a terapia gênica? Terapia vem de tratamento, é um tratamento utilizando gene. Imagine que nós temos um indivíduo com uma doença, né, uma condição gênica, em que a causa da doença é um gene defeituoso. O que pode ser feito com esse indivíduo? Fazer a substituição desse gene defeituoso por um gene saudável, um gene normal, ativo, capaz de produzir aquela proteína que naquele indivíduo está defeituosa, ok? Isso é terapia gênica. E ela tem que ocorrer em indivíduos da mesma espécie, certo? O gene tem que ser da mesma espécie. Eu não posso colocar um gene que não vai exercer o mesmo efeito naquele indivíduo, tudo bem? Então, não pode ser também a terapia gênica, porque aqui eu estou envolvendo espécies diferentes. E aqui eu não estou fazendo um tratamento, eu estou fazendo uma manipulação chamada engenharia genética por meio de transgenia com interesse comercial, certo? De produzir uma soja que apresente uma substância viricida que pode ser utilizada na indústria farmacêutica, certo? Então, não pode ser também a alternativa D, terapia gênica.
A alternativa é melhoramento genético. Essa daqui pode ter confundido muita gente, mas não pode ser também melhoramento genético. O melhoramento genético pode ser realizado tanto a nível laboratorial molecular, quanto também não molecular, realizando cruzamento entre indivíduos da mesma espécie, como acontece muito em equinos, em bovinos. Você tem uma característica em uma égua que você quer repassar para as próximas gerações. Então você cruza com um cavalo bom reprodutor, um equino bom reprodutor, para ter essa característica na próxima geração, tá? Isso é uma manipulação não molecular. Então, de alguma forma, eu estou tentando melhorar a produção de um determinado descendente. Não é o que está acontecendo aqui na soja. Eu não estou inserindo esse gene na soja para melhorar a produção da soja, para melhorar a condição biológica da soja. Essa característica não serve para a soja. A soja está sendo apenas um veículo para produzir a substância de interesse, que é a cianovirina. Tudo bem? Então, no melhoramento genético, eu faço uma manipulação para favorecer aquele organismo que está recebendo um determinado gene ou um conjunto de determinados genes, dependendo do tipo de manipulação, certo? Então, não pode ser também a alternativa E. A alternativa correta, só confirmando, a alternativa B, transgenia, B de biologia. Certo, galera? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos de vocês, para que eu possa continuar realizando esse trabalho e ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.